Olá, somos da FBS e o intuito desse vídeo é mostrarmos como gerarmos boletos bancários via sistema Enterprise. Tá? Então nós temos algumas formas de gerar boleto bancário. A primeira forma, se eu quiser, eu posso gerar uma nota fiscal, né? O que vem de uma nota fiscal, vou tentar dar um exemplo aqui para você mais básico. Então, por exemplo, Luiz Carlos da Silva Saulo aqui, como exemplo, gerou uma nota fiscal, gerou os títulos financeiros. Lá na nota fiscal, ele gerou com referência de boleto bancário, certo? Então, toda vez que eu gero com referência de boleto bancário, automaticamente eu posso entrar aqui no meu título financeiro. Daqui mesmo, se eu quisesse, eu já geraria um boleto bancário. Na tela do título financeiro, eu já busco essa aplicação para gerar boletos bancários, que é uma aplicação lá no bancário, no módulo bancário. Se eu quisesse também, eu dou um duplo clique no título financeiro e automaticamente do título financeiro eu posso escolher a conta que eu quero. Então vou dar um exemplo aqui para vocês e já automaticamente vou mandar gerar um boleto bancário aqui no botão boleto. Então ele já automaticamente diz que foi gerado com sucesso e ele me levanta um boleto aqui, o qual eu posso estar enviando por e-mail esse boleto, e eu também posso estar imprimindo ou salvando em PDF esse boleto bancário, tá? Só não tem parametrização aqui de envio de e-mail, tá? Então eu poderia estar imprimindo e salvando. Uma vez feito isso, o boleto ele fica vinculado aqui. Depois, se eu quiser reimprimir o boleto, eu só venho aqui na impressora, clico aqui na opção boleto, ele reimprime o mesmo boleto. Isso é uma das opções, tá? Eu poderia também gerar um título financeiro avulso e desse título financeiro avulso entrar novamente no título igual eu fiz como exemplo agora e gerar o boleto bancário. Ou outra opção seria a gente fazer uma geração de boleto com vários boletos, ou seja, de repente você emitiu várias notas fiscais no dia e aí você vai, em vez de fazer nota, o boleto bancário, você fala, eu gostaria de fazer tudo de uma vez. Então a gente vem no financeiro bancário, na opção movimento, na opção geração de boletos bancários. Então eu poderia vir aqui escolher a empresa que eu quero gerar um boleto bancário, ou eu poderia falar assim, não, eu quero saber por data de emissão ou por data de vencimento. Geralmente a gente trabalha por emissão, né? Então a gente pega tudo que gerou de nota na semana, no dia, ou hoje escolhe aquele período de emissão e envia a nota fiscal. Então tem o filtro como nota, também como cliente aqui também, PFJ, mas eu vou colocar um período maior aqui, só para dar um exemplo como um todo. Vou colocar até a data de hoje e vou por omissão, tá? Então eu venho aqui, filtro, então automaticamente ele me trouxe todos. Um exemplo prático é aquele Luiz Carlos da Silva Saulo, que eu dei o exemplo da nota fiscal 15. Se a gente pegar aquela nota fiscal 15, eram dois boletos, dois títulos financeiros, só que um já não mostra mais aqui, porque eu já gerei o boleto para ele. Então ele já some automaticamente daqui, aguardando então eu gerar o arquivo de remessa, tá? Mas eu posso vir aqui, selecionar os boletos que eu quero, os documentos que eu quero, poderia dizer qual é a conta bancária que eu quero gerar. Caso lá no cadastro do cliente tiver já uma conta bancária específica para ele, qual eu quero gerar boleto, ele já pega automaticamente por lá, tá? Se não, eu poderia escolher aqui, por exemplo, então eu vou escolher novamente pelo Itaú aqui e vou gerar os meus boletos bancários. Então, lembrando aqui que ele já gerou dos três, ó, Luiz Carlos da Silva Saulo, Carlos Alberto de Nóbrega e Usina de Açúcar e Álcool, tá? Então são exemplos aqui dos boletos, o qual eu poderia fazer a mesma coisa, impressão, salvar ou enviar por e-mail. Uma vez que nós enviamos essa geração de boleto bancário, pronto, automaticamente já está gerado o boleto bancário e a única coisa que eu precisaria era gerar o arquivo de remessa, né? Então eu poderia vir aqui, gerar o arquivo de remessa, escolher o arquivo de remessa, por exemplo, como eu gerei para a conta do Itaú, então vou pegar aqui a conta do Itaú Agrícola e vou dizer que eu vou colocar aquele mesmo período lá, tá? Por emissão, eu vou enviar aqui. Então ele mostrou todos os meus títulos aqui, inclusive aqueles dois do Luiz Carlos lá, lembra? Então eu poderia clicar aqui para gerar o arquivo de remessa, escolher o local que eu quero que salve o meu arquivo. Então eu poderia falar assim, eu quero que salva na minha pasta C, dentro de temp, tá? Então automaticamente eu quero que salve aqui, automaticamente ele vai salvar aqui dentro e vai gerar um arquivo de remessa. Então ele foi lá, gerou o arquivo de remessa com sucesso, automaticamente os arquivos eles desaparecem aqui. Se a gente for entrar aqui naquele local que eu fiz, ctemp, vai estar aqui com a data de hoje
a remessa do boleto, ok? Então está aqui toda a remessa do boleto, a qual eu devo pegar esse arquivo, entrar no site do banco e automaticamente fazer a transmissão desse arquivo de remessa. Simples assim e objetivo, ok? Caso eu preciso estornar isso, então eu poderia vir na tela de estorno de boleto bancário, poderia escolher o cliente que eu quero estornar. Então, por exemplo, eu vou estornar o Luiz Carlos de Nóbrega. Eu vou pegar aqui o Luiz Carlos, aliás, deixa eu pegar aqui, usina de açúcar e álcool. Então eu quero clicar aqui, eu vou escolher o boleto dela, que eu quero, eu poderia selecionar. Nesse momento eu gerei o boleto e eu gerei também o arquivo de remessa. Então eu tenho a opção de estornar o boleto e tenho a opção de estornar a remessa. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar ou reimprimir o boleto. Tá? Então eu vou estornar a remessa, por exemplo. Então se eu estornar a remessa, eu poderia também selecionar e estornar o boleto. Então se eu fizer isso, o mesmo automaticamente irá me aparecer aqui na tela de geração de boletos bancários novamente. Então se eu pegar aquele cara lá, usina de açúcar e álcool, e entrar aqui dentro, automaticamente o boleto vai estar apresentando novamente para que eu possa gerar novamente ou no mesmo banco ou numa outra conta bancária e assim sucessivamente, ok? Outra opção também é a geração de arquivo de retorno. Então, se eu clicar duas vezes aqui, eu poderia escolher a conta bancária, o qual eu peguei esse arquivo de retorno lá no site do banco, por exemplo. Então, eu entro dentro dessa conta aqui, por exemplo, Itaú Agrícola. Poderia vir aqui pesquisar esse arquivo de remessa, claro que esse aqui é uma remessa, eu poderia pegar o retorno, clicar duas vezes aqui e fazer um processamento. Quando eu faço um processamento, ele automaticamente, aqui o arquivo não lido, né, o arquivo está vazio ou não foi possível a captura, porque eu preciso realmente que ele me mande o arquivo de retorno para que eu possa processar. Uma vez feito isso, o sistema vai me dar um relatório, o relatório no qual ele vai me dar o resultado dessas ocorrências, desses boletos, né? Se eles foram gerados com sucesso, se eles foram conciliados, enfim. E também, depois eu poderia entrar na opção boletos aqui, ele mostraria todos os boletos bancários dos quais o meu cliente foi feito pagamento, para que eu possa vir e baixar esses títulos automaticamente. Ok, pessoal? Então, estou à disposição em mais um vídeo e agradeço a todos aí.